Votos cordiais de saúde e paz a todos. Desde tempos primevos, todas as sociedades apresentaram formas de contar os ciclos que mostram o passar de cada um de nós na paisagem terrena. Uns obedecendo a calendários lunares, outro ao calendário solar, no qual, de alguma forma, em todo o conjunto, buscando marcar fim de uma etapa e início de outra, que de alguma forma atinge ou estimula o nosso psiquismo, o psicológico, a retomarmos o fôlego para encararmos um novo ciclo. E dessa maneira, as esperanças se renovam, nos fortalecendo para os embates, mas acima de tudo para a materialização ou concretização dos projetos. Assim caminha a humanidade desde longo tempo, e nesse momento em que nos encontramos, como fora lembrado, estamos no último domingo deste ano, onde se avizinha o ano de 2020, de tal forma que vamos, daqui por diante, em especial por esses dias que se avizinham, traçar inúmeros planos, rotas, talvez estipular novos hábitos. Mas se formos analisar com um pouco mais de profundidade, perceberemos que, de fato, o objetivo desse elenco de inúmeras situações que iremos traçar traz a única meta de atingirmos a busca que é comum a qualquer ser humano pertencente a qualquer religião e sociedade. Queremos a felicidade em forma de êxitos dos mais diversos. A saúde plena, talvez um crescimento no campo profissional, talvez o contexto de uma família mais equilibrada, a possibilidade de ir a lugares que dantes sempre sonhamos. E assim vai cada um dentro da sua perspectiva, traçando aquilo que aguarda do ano de 2020. Como sempre fizemos daqui para trás, mas o ano frequentemente sempre se apresenta repleto de surpresas, nos fazendo repensar, redirecionar as nossas energias diante de fatos que abalam a nossa estrutura, dos quais nem sempre estamos preparados, mas ficamos neste momento, de sonharmos com o que chega, de ajustarmos aqui e ali metas e sempre que possível mais próximas para termos a satisfação que estamos galgando a concretização desses nossos sonhos. Se de fato estamos fugindo de maneira mais profunda do sofrimento e da dor, esta relação encontra-se também mesclada pela relação que temos com a divindade, porque de fato traçamos e fazemos aquilo que manda as nossas crenças. Não serão poucas as postagens que iremos ver nas redes sociais de indivíduos que vão saltar 7 ondas, ou que estarão vestidos com determinada cor porque atrai isso ou aquilo. E de alguma forma estamos transitando ao longo da história, repetindo um fenômeno cíclico iniciado há muitos séculos, quiçá milênios atrás, nesta estrutura de relação da criatura para com o Criador, porque na medida em que nos aprofundamos neste entendimento, mantemos estes hábitos, ou de fato começamos a traçar novos rumos que nos levarão a novos hábitos. Quando a relação para com o Criador ainda vige a ideia mitológica, em que aqueles deuses se apresentavam na estrutura de homens e como tal traziam os seus desejos
assim como as suas emoções perturbadoras. Iniciou-se desde lá os hábitos dos sacrifícios, a começar com sacrifícios humanos, para saciar a ira esta que estava vinculado à fome ou a outras situações onde os homens não conseguiam decodificar e talvez sacrificando para saciar a fome daqueles deuses, eles pudessem de alguma forma aplacar a ira e dar de volta aquilo que se desejava. Iniciava-se aí, de certa forma, a ideia de agradar a eles através de inúmeras situações que vêm se corporificar nas religiões, através das inúmeras exigências máximas, ordenações, ritos, vestimentas, amuletos, para que aqueles seres superiores se agradem de nós, meros mortais, e assim possam nos proporcionar a materialização do que esperamos para o próximo ano. A época era a questão das colheitas, a saúde para o clã, a manutenção em equilíbrio, a posteriori, quando começa a própria condição do privado, seria a busca de bens, onde a riqueza iria lhe proporcionar a dita felicidade que buscamos e preenchemos os templos religiosos atrás dela, numa chave que consiga abrir, ou talvez uma maneira de desatar os nós que nos chegam que não fora planejado. É exatamente nessa perspectiva que quando Jesus chega à Terra e nos abre a realidade de um Deus completamente diferente, mas ainda antropomórfico, para que fôssemos atingidos à meta de compreendê-lo dentro das nossas limitações, apresenta-nos como um pai. Porque o pai encontra-se em todas as sociedades. Não há distinção. Nós conseguimos compreender a imagem, a figura de um pai, onde ele não precisa ser saciado, porque ele não exige, porque a meta de um pai que ama é a felicidade do seu filho. E assim Jesus apresentava a realidade da lei que nos vincula a esta estrutura, que comanda tudo e todo o universo, chamando a atenção para cada um de nós e que de fato a cada um segundo as suas obras. E através da sua biografia, nos deixa expresso em o Evangelho um sem número de situações, de virtudes, de hábitos, que devemos urgentemente optar por eles, porque fora isso, continuaremos em inúmeros rumos, cuja sociedade desde a época e as civilizações desde a época do Cristo já experimentaram todas e não conseguiram atingir a meta desta plenitude que ainda nos causa inquietação. Figuras ilustres passaram na terra, enviadas do mais alto, na tentativa de fazer com que o indivíduo despertasse para aquilo que de fato lhe causa a dor e o constrangimento, que poderíamos chamar como sendo uma síntese, a infelicidade, que nós fugimos dela desde lá, nesses movimentos exteriores, como se aquilo que ocorre conosco na terra dependesse do astral, dependesse do humor, dessa divindade que vai descontando aqui e ali em seus filhos quando estes, porventura, desobedecem alguma máxima. É difícil viver com um Deus tão instável assim. Ao contrário do que pensamos, estes luminares, por sua vez, vêm à terra acendendo e fazendo brilhar a própria luz, dissipando a sombra da ignorância, tentando resgatar as mensagens do próprio Mestre, que em essência torna-se a centralidade, para que venhamos a achar este rumo, este roteiro, que nos levará ao que nós buscamos ao longo dos milênios. É preciso, então, enxergá-los como verdadeiros terapeutas da alma, porque se nós fizéssemos um exercício neste instante, um exercício de segundos, não precisa nos estendermos tanto em tempo, o que é que tanto nos perturba e nos traz a infelicidade? A inquietação. Aquilo que nós não queremos para o ano que se aproxima.
E nós pensamos em inúmeras coisas, talvez, das mais diversas. No entanto, essas surpresas que o mundo apresenta, frequentemente ela nos atinge não necessariamente nas coisas que desejamos conquistar, mas na estabilidade íntima de cada um de nós. Não à toa, a mensagem de Jesus e de todos esses luminares fala diretamente ao espírito humano para que ele possa sair da sombra da ignorância e, ao invés de colocar a sua vida voltada apenas para essas conquistas transitórias, possa despertar para a sua realidade de espírito e, desde já, começar a vivenciar, a fruir da felicidade do indivíduo que desperta. Logo, são terapeutas que nos falam da cessação do sofrimento. Porque é o que nós estamos fazendo. Quando buscamos a mensagem libertadora trazida pelas religiões, seja em que formato ela se apresenta, quando nós traçamos os nossos planos, repetimos, estamos fugindo do sofrimento. E é preciso então nós mergulharmos urgentemente para compreendermos de fato como o sofrimento se apresenta, para que, uma vez entendendo essa realidade, possamos tomar a medicação ou escolhermos, nesses novos tempos, novos hábitos que irão, de alguma forma, se não sanar completamente, mas evitar um sofrimento tão agudo diante das situações que a vida, corriqueiramente, pelo fluxo natural que ela se apresenta, irá nos presentear. Siddhartha Gautama, o príncipe que nascera hoje na região do Nepal, como a própria classificação já o diz, era um príncipe, e trazia a ele algo que lhe inquietava, porque o seu pai, sabendo das profecias, daqueles que falavam quando nascera, ou ele seria um grande rei, ou um iluminado, e por conta disso, o pai havia, de alguma forma, o cercado de tal maneira para que ele não entrasse em contato com o sofrimento humano. Vivia fechado nas paredes daquele castelo, para que não entrasse em contato nem com a velhice, nem com a doença e nem com a morte. O amor promove determinadas coisas que nós ficamos a refletir. Porque ninguém pode dizer que um pai, principalmente como o rei Suddhodana, que era o nome dele, não amasse ao seu filho, mas na projeção daquilo que ele acreditava ser a felicidade, ela encontrava-se em ele ser futuramente o rei de toda aquela nação. Mas algo o incomodava, até que teve ele a oportunidade de furar o bloqueio e entrar em contato com a realidade da aldeia que vivia do lado de fora dos muros daquele castelo. Lá chegando, percebia situações que nunca havia chegado até ele, como a doença, como a velhice, as limitações do corpo. Teve a oportunidade de encontrar um cadáver em putrefação e ficou sem entender o que era aquilo, quando de fato deu de frente com a morte. E a partir dali, incomodado com a realidade, decide compreender a verdade que iria libertar o indivíduo daqueles sofrimentos. E nos deixa algumas análises muito ricas para este ano que se avizinha, ainda mais para o entendimento profundo que a doutrina espírita mais adiante irá contribuir. Ele então fala que o sofrimento apresenta-se de 3 formas, porque ele, nessa busca incessante para encontrar a medicação que iria sanar a dor, ele corre para os extremos, vive a vida de uma seta e ao mesmo tempo observa a vida daqueles que eram dissolutos e chega a ele à conclusão de que nem pode ser o extremo de um lado, nem o extremo do outro, o que no budismo vai chamar-se de o caminho do meio, o equilíbrio em absolutamente tudo. E ali nos fala que o sofrimento apresenta-se de 3 formas. A primeira forma é o sofrimento advindo do próprio sofrimento. É fácil entendermos que, de fato, uma das causas, uma das formas que nos atinge é o sofrimento advindo do próprio sofrimento. Se somos indivíduos que temos sistema nervoso, alguém vai entender isso fácil
quando Buda nos fala do sofrimento advindo do sofrimento. Ao sairmos daqui, há pessoas ainda que não se acostumaram com a nova rampa da nossa casa e ao vir da cantina sem querer vão tropeçar. Esse tropeço que frequentemente vai doer o dedão do pé, a dor que lateja é o sofrimento que advém do próprio sofrimento. Ela encontra-se relacionado à nossa vivência sensorial, à condição nossa de nos ferirmos, de sentirmos dores. Mas como o indivíduo humano ele não é apenas carne, mas também o seu psiquismo advindo do seu espírito, Buda, ou talvez numa adaptação, numa releitura trazida por Joana de Ângeles, ela também nos fala que há o prazer que gera sofrimento. Que são aqueles indivíduos que vão viver uma vida em busca de algo que lhe preencham intimamente e entregam-se às festas das mais diversas, como estarão acontecendo daqui a alguns dias. Viram a noite, mudam a noite pelo dia, trocam, entregam-se aos prazeres que o mundo os convida e ao final deles chega a uma conclusão de que nada daquilo lhe gerou algo de positivo. Foram apenas momentos de alegria, mas a vida permanece sem um verdadeiro sentido, de tal forma que essa dor interna continua sendo o sofrimento advindo do próprio sofrimento. A segunda forma com que a dor se apresenta, ou o sofrimento se apresenta, esse encontra-se muito ligado à nossa realidade. Diz ele, o sofrimento advindo da impermanência. Tudo que os nossos olhos alcançam, neste exato momento, absolutamente tudo, é impermanência e é impermanente. As pessoas que estão do nosso lado, em termos de experiência terrena, tenhamos a certeza, vivem uma impermanência. Quando nos olhamos no espelho, aquela personalidade também é impermanente. Às vezes lutamos cotidianamente para as conquistas daquilo que dizem que de fato se nós alcançarmos seremos felizes. E às vezes alcançamos e depois de 1 mês, 2 meses, 6 meses, aquilo que nos traria a felicidade já não nos traz mais, porque de fato não era aquilo, ou talvez alguém mais esperto ou que tinha mais necessidade que nós pediu emprestado e levou, seja um relógio, um telefone celular. E nesse processo de uma maior necessidade, nós sofremos porque ainda estamos pagando as parcelas. É o sofrimento da impermanência. É a impermanência daqueles que estão ao nosso redor, assim como a nossa em relação a eles. Porque hoje nós estamos, amanhã talvez não. E essa inconsciência frente ao conteúdo da impermanência, que na verdade é o resultado do orgulho que nos marca, como se de fato nós tivéssemos a capacidade de gerir absolutamente tudo que nos leva ao sofrimento. Pais que decidem o que os filhos devem fazer e estes filhos chegam à época que tomam os seus rumos. Mas não era o que os pais desejavam, é a impermanência. A saúde, que nós achamos que teremos plena e basta um vírus, é o que dizem. Alguém já viu um vírus? Pois é. O vírus que nós nunca vimos nos coloca na cama, mostrando que a impermanência da existência permeia a nossa vida. E enquanto não tomarmos contato com ela e vivermos com ela, nós estaremos alimentando o sofrimento dia após dia. Há pessoas que chegam a ter um problema de sofrimento grave pela condição política do nosso país. Porque não era o partido, porque não era o... Observemos um mecanismo de fuga tal, onde a pessoa coloca a grande meta da sua existência a observar o que vai fora. E essa impermanência lhe constrange de todas as formas, porque quando erra, revolta-se porque não era outro, e quando acerta, revolta-se porque acertou e não gostaria que tivesse acertado. A impermanência permeia a nossa vida. Buda fecha com a terceira forma de sofrimento que se apresenta. É o sofrimento advindo dos nossos condicionamentos.
o sofrimento do sofrimento, o sofrimento da impermanência e o sofrimento advindo dos nossos condicionamentos. Este condicionamento encontra-se atrelado ao que falávamos no início, o mecanismo pelo qual nós nos vinculamos ao Criador. Ela responde por muitas das situações que nós vivenciamos de sofrimento. Somos condicionados desde cedo a um código X, a achar que aquilo é o certo ou o errado, a termos como meta as metas que nos colocam. E uma vez condicionados a essa realidade, a vida vem e mistura tudo. Até na cronologia do partir, está na nossa cabeça que o mais velho parte. Eu brinco muito, com todo respeito, que eu tenho uma tia que esqueceram. E ela já vai enterrando metade da família. E é doentinha, já caiu, já quebrou o fêmur, já operou, levanta e a gente brinca. Esse condicionamento, às vezes, em nossa mente, quando nos pega de surpresa, nós ficamos assim, estupefatos. Porque a impermanência está atrelado, de fato, à condição dos nossos condicionamentos. Somos condicionados. Condicionados por um contexto social e, às vezes, o que é pior, por uma condição religiosa em que nos atrelamos, que ao invés de nos dar a possibilidade de nos libertarmos de condicionamentos, nos condicionam mais ainda. Porque é necessário ter que ir, ter que fazer, ter que falar aquela palavra ou aquela prece, ou. É interessante. E imediatamente, então, resgatamos o que deve ser, de fato, resgatado nessa condição de fazermos a nossa história. Porque da mesma forma que Buda apresenta essas três faces do sofrimento, e que obviamente não atingiram o mundo ocidental, porque ele permanece num processo paradoxal de uma crença espiritualista, mas de uma vivência materialista, podíamos colocar que o condicionamento está atrelado a este item. O materialismo que nos permeia, esquecendo a essência que nós somos. A contribuição da doutrina espírita, neste momento em que resgatamos as faces do sofrimento por Buda, nos leva a profundas reflexões para elencarmos esses novos hábitos. Allan Kardec, vivendo aquele período positivista, onde apenas o que era medido e pesado poderia ser querido, foi convidado a adentrar-se numa reunião mediúnica, ainda sem critérios, para observar os fenômenos de mesas que giravam, salientando que esse fenômeno ocorrera em todo o planeta, inclusive em nosso estado, no período do general Abreu e Lima, no bairro do Pina, onde a sociedade nos aniversários se reuniam em torno dessas mesas para as verem elas girarem, voarem do solo. E ele, como pesquisador, começa a investigar, primeiramente descrente. Posteriormente percebe que aquele fenômeno não estava atrelado ao magnetismo, nem ao eletromagnetismo, nem a nenhuma outra força estranha, mas o fenômeno apresenta-se por si só. Eu sou espírito, chamo-me fulano, morei em tal rua. E a partir dali, utilizando-se desse método, utilizando-se de médiuns diferentes em regiões diferentes, abre um mundo completamente distinto daquele que estávamos acostumados. Até então vivíamos o lado religioso ainda maculado por crenças e mitos, mas a ciência veio aos poucos derrubando cada um deles, ampliando o conforto e dando as possibilidades, ainda aí, como nos dias de hoje. A ciência não responde a determinadas questões, nem consegue propor a nenhum de nós aqui presentes novos hábitos em novos tempos. Se olharmos para trás, deste período em que nos encontramos na Terra, a tecnologia cresce e, na medida quase que proporcional, o sofrimento humano também. Ao ponto de chegarmos à condição de um suicídio
que é quase uma epidemia em todo o mundo, porque estes espíritos perderam o rumo. Porque não sabem mais em que ou como crer e como se portar diante de uma sociedade que encontra-se num processo paradoxal, vinculado através das redes sociais e um sem número de solitários, vivendo um processo profundo de solidão pernóstica, a tal ponto que diante dos problemas comuns que a vida apresenta, porque a vida é feita de picos e vales. Quem pensa diferente disso precisa despertar urgentemente. Picos e vales. Não há solução. Não a priori. Talvez um Alcadil. Talvez um Dormonide. Até efeito colateral está valendo. Toma um Miozan, porque ele dá sono. E quando não entregue as medicações, busca-se nessa proposta que o mundo dá. Materialista. De você sorver o prazer até a última gota, até ela lhe dar de volta o mesmo vazio no dia seguinte. É interessante. E é exatamente esse mesmo fenômeno que acontece hoje. Hoje. Acontecera também na época de Allan Kardec, porque ali a ciência estava a todo e pleno vapor, dando as bases do que seria a ciência contemporânea de agora. Era a comunicação, as bases do computador, o eletromagnetismo, a linha férrea, as viagens, mil possibilidades, a genética, a teoria da evolução. Mas o homem continuava trazendo as suas dores. E desde lá estamos buscando novos hábitos, novos rumos. E aí as pessoas vão se adaptando. Também na época. Hoje, vamos fazer uma dieta. Aí uns dizem, ovo é bom. Daqui a 2 meses sai uma pesquisa e diz, olha, ovo é péssimo. Aí você já muda, porque você já não sabe se é bom ou se é ruim. Carne vermelha não é bom. Outros já dizem que não tem problema, porque é uma dieta da antiguidade lá pré-histórica que chamam, de vem lá de não sei quando, come só proteína. A gente vive no limbo. Qual o melhor hábito? Vai para alguns terapeutas, eles dizem, faça o extravasamento, dê um murro, pinte borde, e você sai esvaziado, que coisa boa, porque está exausto. Lá na frente tem raiva de novo, é a vontade de desganar a pessoa, não o travesseiro. E as pessoas vão determinando. E nós ficamos, de alguma forma, fazendo a nossa parte de buscar as evidências da ciência para atingirmos a meta do equilíbrio que buscamos. Acontecera com Allan Kardec, naquele período. A ciência lhe dava a possibilidade da mensuração, mas as pessoas não se encontravam em plenitude, porque desde o início até o amanhã teremos doenças, teremos conflitos familiares, teremos medos, teremos inseguranças internas, teremos inseguranças externas. Teremos a dúvida no trabalho, teremos os desafios da convivência. E nada disso a ciência resolve. É nessa perspectiva que Allan Kardec, mensurando através da dialética, conversando com os espíritos, pôde absorver deles as lições de qual realmente é a verdade. A primeira delas era que Deus deixava de ser agora a figura apenas de um pai, mas expandia-se para ser a inteligência suprema. A causa primária de todas as coisas, onde a sua providência comanda absolutamente tudo. Difícil. Porque quando a nossa vontade é a vontade dele, é uma beleza, mas quando a vontade dele é diferente da nossa vontade, como é complexo. Mas não há nada de errado. Nos tabuleiros da existência, tudo encontra-se de fato no lugar certo, na hora certa. E nesse instante rememoramos a figura de Jesus de Nazaré, que nos convida imediatamente a uma palavra tão mal usada, interpretada e vivenciada, que é a condição da humildade. Quando canta nas bem-aventuranças a nossa
necessidade de sermos pobres de espírito, que não é outra coisa que não ser humilde. E aí vamos fantasiando até o que é ser humilde, para entendermos quando os Espíritos falavam, a profundidade que Jesus nos dá como chave, para de fato renascermos novos hábitos, novos tempos. Porque este novo tempo, na perspectiva espírita, e que é a perspectiva de Jesus de Nazaré, não está atrelada a uma data no calendário. Mas a partir do momento em que o indivíduo desperta a consciência e ele compreende-se na realidade de espírito, sendo ele responsável por sua vida, mas de uma forma ampla e ao mesmo tempo profunda, ele toma a rédea da existência e imediatamente começa para si novos tempos. E novos hábitos começa a adotar. Essa humildade que se fala, repetimos, não é a humildade da vestimenta, não é a forma, às vezes, coloquial de se falar, nem a maneira com que nós estamos tratando diretamente as pessoas, mas é estarmos vinculados a essa inteligência suprema, aceitando esse influxo divino que comanda todo o universo. Só nós é que não aceitamos ser comandados, porque nós achamos que o que nós achamos é muito mais certo do que ele prepara para nós. Essa é a dificuldade. E aí Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Não era a figura de Deus encarnada, porque ele próprio remetia-se ao Pai, Pai nosso que estais nos céus. Mas é a unidade em termos de vivência, porque Allan Kardec, na sua investigação, percebe que existem leis físicas que comandam a nossa vida. Quem quiser arriscar, sobe aqui no telhado e pula com a capa do super-homem e espera que vá voar. Não vai cair. É uma lei física chamada de gravidade. E assim inúmeras da nossa fisiologia e inúmeras outras. A gravitação, a lei da gravitação universal, a lei do eletromagnetismo, são todas leis naturais, mas são físicas. Mas na medida em que ele investigava com os espíritos, aqueles espíritos iam falando das suas experiências, uns felizes, porque viveram não só para si, e nem com a mente apenas na terra, mas se sabiam espíritos imortais e que ali precisavam viver de uma forma digna, promovendo o bem, porque na medida em que faziam, também recebiam, porque é uma lei, tudo que se planta, se colhe. Mas como esperar de 2020 algo diferente se nós estamos com os mesmos hábitos, plantando a mesma coisa, crendo da mesma forma? Não mudará. E ali os espíritos lhe diriam da realidade de leis morais que regem a nossa conduta na terra, o que deveriam reger. E a partir do momento em que ele começa a descobrir estas leis, ele pergunta a quem tem sido oferecido ao homem para que ele sirva de guia e modelo, e os espíritos respondem, em Jesus. Mas não era mais o Jesus dos altares, preso àquela cruz. Não era o Jesus cheio de símbolo ou exigências. Era o educador, o mestre, libertador por excelência, porque ele dava ao indivíduo a possibilidade de entrar em contato com ele próprio, perceber em si a dificuldade, porque a partir daquele momento em que ele percebia o traço que lhe causava a dor, a responsabilidade da mutação, de abrir ou de viver novos tempos, não era de Jesus, era dele. Por isso ele dizia, aprendei comigo, que sou manso, que sou humilde de coração. Ninguém, nem ele, nem os benfeitores amigos, nem os santos, sejam aqueles da nossa crença, nenhum deles fará por nós. Era necessário que o indivíduo entrasse em contato com ele próprio, e Jesus fazia isso com maestria. Bom mestre, que devo fazer para conquistar a vida eterna? Cumpre os mandamentos. Jesus vai fundo. E ele disse, eu tenho cumprido desde a minha juventude. E Jesus olha para ele em profundidade e diz, uma coisa te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. E as pessoas ficam numa interpretação muito simples de achar que devemos entregar tudo para viver Jesus. Não, Jesus estava só querendo mostrar a ele um detalhe.
Filho, você é egoísta. Você não vai conquistar esse reino dos céus, porque esse reino dos céus é a consciência em paz, pelo egoísmo que lhe marca. É esse exercício que urgentemente precisamos fazer agora. Encontrar-se com Jesus, porque há poucos dias na nossa crença ele nasceu, mas é uma falácia, com todo respeito à data em que muito gostamos. Mas Jesus nascerá nesse momento em que de fato quebrarmos essas algemas que nos prendem a crenças superficiais de obediências, como se estivéssemos lidando com aquele Deus para agradá-lo e entendermos que a vida será aquilo que dela nós fizermos, mas na compreensão que Allan Kardec nos traz de que somos espíritos imortais em experiências terrenas. Há dores, sim, há dores que nós estamos colhendo do passado, mas há inúmeras outras dores que estamos já colhendo deste presente, porque ainda não somos humildes o suficiente para vivenciarmos o cântico que é a síntese das suas lições no Sermão da Montanha. E que brilha a vossa luz. Não se coloca a candeia debaixo do alqueire, mas sobre. Não se esconde uma luz numa cidade, no topo de uma montanha. Faça-se essa luz. Vós sois o sal da terra. E a partir dali nos traz um sem número de novos hábitos. Mas estes novos hábitos são dolorosos, muito dolorosos. Mas Allan Kardec, nessa conversa com os espíritos, no qual vai estar colocada nas revistas espíritas e em tese no Livro dos Espíritos, que é a síntese desses diálogos, perceberá que eles nos falam dessa vivência e que é preciso passar pela famosa porta estreita e caminho árduo. E aí vem um detalhe, mais uma contribuição da doutrina espírita, porque ela nos apresenta uma lei que até então só era conhecida pela ciência, mas na perspectiva científica, ela não tem a mão divina. É a lei de evolução. Na perspectiva espírita, Deus impulsiona todos nós, filhos queridos, a transitarmos em busca da luz para chegarmos a esse reino prometido pelo Mestre. E há uma forma especial, que é aquela de ler e optar pela humildade, de seguir, ao invés de adaptar, porque nós gostamos de adaptar. Não é bem assim, dessa forma, porque nós precisamos viver. Enquanto estivermos adaptando, não chegaremos àquela meta, porque são situações extremamente perturbadoras. Não julgueis, já começa daí, está lá no Sermão do Monte. Aí você já fica com não julgar. Que coisa difícil, porque hoje a coisa mais simples é julgar a quem quer que seja, para não ser julgados. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Aí todo mundo fica pensando, o que danado é isso? É se nós que compreendemos a realidade do Espírito e as leis que devemos viver, não vivermos, não for melhor do que aqueles que nos causam transtorno, não entraremos, porque a nossa consciência estará marcada. Jesus é vivência, não é crença. Ele já é crido há mais de 2000 anos. O desafio é viver. E aí é onde surge toda a problemática para ter um 2020, 2021, 2000 sempre feliz. É necessário, urgentemente, ser humilde para vivenciar essa proposta que ele nos traz no Sermão do Monte. No entanto, ela se apresenta perturbadora e ela traz alguns sinais. Porque os dois caminhos para serem vividos, repetimos, é o da aceitação humilde dessas lições trazidas pelos Espíritos que nos remetem à figura de Jesus como mestre. E a segunda delas, que é a lei de evolução, ela está relacionada a um processo que nós fugimos quando elencamos o nosso ano que vem. De que é que nós fugimos? Da dor e do sofrimento. É o melhor mestre. Porque somos filhos rebeldes.
O pai diz, não fique sentado na cadeira em 2 pés que você vai cair. E, obviamente, como crianças rebeldes, que sabemos mais do que os pais, nós tentamos. Não é tentamos de tentar, não, é de atentar ao juízo mesmo. E aí você vai e fica teimando até que a cadeira escorrega e você vai para o chão. Não é porque o pai... E aí entra outro mito, né? Olha, mãe falou, é uma profecia. Mas vai que, né? Existe a experiência. O evangelho não é outra coisa senão a grande experiência de Jesus de Nazaré para nós. Quando nós não obedecemos, o Pai, entre aspas, só nos dá de retorno aquilo que nós plantamos. Quando a gente cai, a gente bate a cabeça. Não dói? Dói. Nunca mais vai ficar em 2 pés. Porque a dor, ela não foi punitiva. A dor foi uma experiência de fundo corretivo. Ela nos corrige. Agora cabe a cada um de nós enxergar este processo de que todos os fenômenos dolorosos que nos chegam nada mais são do que avisos da divindade para que o indivíduo de fato acabe com o hábito de olhar para fora e fazer a mais difícil das viagens, que é a viagem interior. E que só a dor, quando não o amor, é capaz de fazer com que nós enxerguemos. Esse fenômeno doloroso, e por algum motivo, resgatamos, e sei que há terapeutas presentes, consigo identificar mais de um, inclusive, fui buscar numa figura ilustre, numa Suíça, que marcou a psicologia com a sua contribuição em pacientes terminais, mas também agora aprofundado os seus estudos, dizendo que quando há mudanças pessoais significativas, assim como pacientes que estão aí chegando a termo, ou as pessoas que vivem luto, ela passa por algumas etapas para um processo de readaptação. Mas, Alisson, por que o resgate? Porque se nós estamos falando de metas para esse amanhã, de novos hábitos, é preciso que a gente desmistifique, inclusive, essa ideia infantil advinda dos mitos de outrora, de que quem caminha com Jesus não sofre. Num mundo repleto de desigualdades e de tantas dificuldades, onde somos convidados a viver o mundo da pior forma possível, optar pelo perdão, pela compaixão, pela tolerância, pela paciência, pela indulgência, pela caridade, pelo amor, causará dor. Precisaremos sair da zona de conforto. E se nós não optarmos pelo amor, o fenômeno doloroso chegará e nós passaremos por algumas etapas que Elisabeth Kubler-Ross, através dos seus estudos, nos deixa. E ela nos fala que passaremos pelo fenômeno da negação, sendo o primeiro deles, se bem que chama-se a atenção que não necessariamente ela está em ordem, podendo acontecer em qualquer uma delas, mas passaremos no mínimo por 2. E aí falamos da negação porque não pode. É engraçado que quando falamos da humildade que Jesus nos convoca a ter, percebemos o quanto somos orgulhosos. Por que não pode? O que é que nós temos de diferente? Somos espíritos imortais transitando, quantos corpos já deixamos? Quantas experiências já adquirimos em busca de vivermos a felicidade que tanto desejamos? Tudo planeado e planejado pela divindade. Então o primeiro deles seria a negação. A segunda, a raiva. Mas por que eu? Com tanta gente? Mas por que meu pai? Por que minha mãe? Por quê? Mas por que essa dor agora? Entra-se muitas vezes na terceira, que é a negação ou a barganha, onde tentamos fazer um ajuste, onde no Evangelho encontraremos essa mesma situação, mas com outras palavras, quando Jesus diz, não se serve a 2 senhores.
a Deus ou a Mamon. É a um só. E aí nós ficamos barganhando. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, o Senhor me dá de retorno. Veja, a relação é de responsabilidade dele, não minha. Porque é ele que me dá quando nós somos autores da própria vida. Porque Deus é quem comanda. Deus nos dá a possibilidade da existência. Mas a condição do que acontece conosco é plantação e colheita. Num fenômeno natural. E aí nós barganhamos. Depois vem a depressão. E essa depressão é muito comum, porque eu vou à casa espírita, eu aplico passe, eu vou para a reunião mediúnica, eu faço palestra. Eu faço tudo. E olha o resultado que me deu, e aí eu me deprimo. Para que é que eu vou fazer outra coisa? Porque, na verdade, a base das nossas ações não era a consciência. Agíamos sem saber porque estávamos agindo. Como elegemos um bocado de coisa para o ano que vem e não sabemos de fato se é aquilo que queremos. Inclusive, em inúmeras palestras nós falamos do encontro de Jesus com Bartimeu. E a pergunta dele, ela deve ecoar em nossos ouvidos e nossa intimidade cotidianamente. Jesus diz a ele, ao cego, o que queres que eu faça? Será que a gente sabe o que é que Jesus gostaria que fizesse por nós? A gente fica pensando em mil coisas. Será que essas coisas que a gente não quer não sofrem de impermanência? E depois da depressão, obviamente, passado esse processo doloroso, chega ao final a aceitação. Esta aceitação, o indivíduo encontra-se mais maduro, mais fortalecido e começa a enxergar a vida por outra perspectiva e não da perspectiva limitada, em que muitas vezes o materialismo nos corrompe. E é essa a grande contribuição que Allan Kardec nos dá quando ele nos fala e nos traz a voz dos imortais, nos levando à possibilidade da experiência com a mediunidade para percebermos que o corpo nada mais é do que um escafandro ou uma roupa celular que nós deixaremos e partiremos para a vida real, levando tudo aquilo que nós conquistamos na intimidade. Portanto, Deus é soberanamente justo e bom. Por mais que não venhamos a compreender, as dores nos impulsionam e aqueles que se encontram, porventura, nos seus momentos dolorosos, percebam que passarão provavelmente por essas etapas, mas que todos aqueles que de fato encontram-se com o Mestre na sua intimidade passaram por isso, como Paulo de Tarso na estrada de Damasco, que chora profundamente, porque passa por tudo isso, a negação, a barganha, tudo, até o momento em que aceita que é um espírito imortal, encontra um sentido para a sua vida e vai em busca de levar adiante esta boa nova. Nós, espíritas, que aqui nos encontramos, estamos nos avizinhando de 2020. Devemos pensar, sim, na nossa realidade material, porque o trabalho dá dignidade ao homem. Mas olhamos por uma perspectiva distinta, angariando valores para o espírito, porque retornar à pátria é uma condição do desejo dele e do tempo que se extingue normalmente no processo existencial. Não há uma punição, não há um castigo, não há. Há apenas o tempo de voltar para superarmos, às vezes, o nosso egoísmo. Então são tempos de fato de elencarmos os valores do espírito. Para termos um 2020 mais feliz, aprendamos a perdoar, mas a começar pelo auto-perdão. Porque ninguém perdoa ninguém sem perdoar a si próprio. A saber-se que tem os seus limites, mas ao mesmo tempo de empreender com toda vontade a superação deles. É hora de marcar uma viagem, também inadiável, porque a viagem de retorno não tem como nós fugirmos. Cedo ou tarde volta todo mundo. É a realidade. Mas há uma outra viagem inadiável também. É essa muito mais dolorosa, porque ela nos dará a consciência de fato em que degrau nos encontramos na escala evolutiva, a viagem do autoencontro. Onde dia após dia nos olhamos no espelho da consciência e perceberemos como chegaremos do lado de lá. Não importa o que as pessoas fazem conosco, o problema é delas.
O importante é como nós iremos reagir a essa condição que a vida nos apresenta. Porque se eu sei que eu sou um espírito, que a vida é feita de picos e vales, a condição não é o que ela vai me apresentar, mas é o que eu farei diante daquilo que ela me apresenta. Porque por pior que seja, o grande exemplo me vem à mente a figura humílima de Chico Xavier, que sabendo da sua realidade de espírito, mas passando pelas necessidades da matéria, também trazia as suas dores. E neste processo de uma dor profunda, pergunta a Dr. Bezerra, me ajude. Dr. Bezerra, para quem não conhece, é o considerado chamado médico dos pobres, um espírito de alta envergadura, que depois dos 40 conheceu a doutrina espírita e entregou-se de corpo e alma, e tem um vínculo profundo com Maria de Nazaré. É uma característica de Dr. Bezerra. E então, Chico pergunta a Dr. Bezerra, pergunte a Maria se ela tem algum recado para mim. Passa-se um tempo, Dr. Bezerra reaparece para Chico e Chico pergunta a ele, Dr. Bezerra, qual o recado de Maria? Chico, ela mandou dizer a você que tudo passa e isso também passará. Nessa perspectiva espírita, todos esses sofrimentos nos ajudam para nos impulsionar para frente. Mas há muitas dores que não precisamos passar. Estejamos atentos para pegarmos o Cântico da Libertação, o Sermão do Monte, e de fato buscarmos vivenciar na integralidade. Triste daqueles que nos ferem, que são pedra de tropeço, que buscam nos prejudicar. Façamos o melhor, porque a lei que se encontra contida, toda a lei e os profetas é a lei de amor. Que possamos manter na nossa mente acesa essa chama. Mas Allan Kardec, estudioso que era, e mostrando que a felicidade era uma meta em todos os períodos da humanidade, faz uma pergunta aos espíritos, na 4ª parte do Livro dos Espíritos, sobre a felicidade, na questão 922. E vejamos a resposta, para que, quem sabe, somando ao Sermão do Monte, não seja para nós também novos hábitos a serem adotados. Haverá, contudo, algum critério de felicidade para todos os homens? Porque para uns a felicidade é isso, para outros a felicidade é aquilo, mas há algum tipo de felicidade que seja comum a todos os homens? E os espíritos respondem, para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Que possamos, de fato, fincar em nossas ações de 2020, agora, essa realidade. Buscar o necessário, buscar a consciência tranquila e a fé no futuro. A todos, um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.